O mau humor e violência. Esse aí a gente já comentou aqui algumas vezes, mas é sempre bom lembrar. A gente tinha um colega que jogava com a gente, as primeiras vezes que eu comecei a jogar RPG, que isso ainda não é um clichê só do tipo de personagem, é um clichê desse jogador em específico. O caso é que você está nos assistindo, essa é pra você. Ele era um cigano Igor da violência. Todos os personagens dele eram exatamente igual. Isso porque o sistema que a gente jogava adotava o esquema de pontos de vantagem e desvantagem. Então ele precisava cavar ali um monte de desvantagem para poder ter as vantagens que ele gostaria de ter para ser um exímio combatente. Basicamente, o objetivo dele era ser um bom lutador. Um lutador foda. E ele... Todos os personagens dele acabavam sendo mau humor, sanguinolência, fúria e etc. Mas aí não só ele... Tá? Não só ele, mas acaba que no próprio D&D tem um pouco desse tropo de que o bárbaro é um cara raivoso sempre, sabe? De que, ele por ser bárbaro ele tem que estar sempre, porque ele tem uma perícia chamada fúria, ele tem que estar sempre em fúria, ele tem que estar próximo de estar em fúria, sabe? Ele não pode ser um cara de boa que eventualmente entra numa fúria berserker porque tem uma característica sobrenatural disso. Que no final das contas é uma característica sobrenatural, né? Ele não é uma raiva natural. Então, o personagem, e aí o clichê do personagem, que seja principalmente o bárbaro, que tá sempre brabo, sempre mal educado. Não é problema o bárbaro ser mal educado no sentido de que ele não tem civilidade, porque ele vive numa região bárbara onde realmente a civilização não chegou. Mas o fato de ele estar sempre irritado, sempre brabo, e aí se expande muitas vezes também pro anão, acho que a gente já comentou aqui também de anão é sempre rabugento, não sei o que, também é uma coisa que, né, não dá mais pra aguentar. Tenta fazer, em algum momento da sua vida, um bárbaro hippie aí, um bárbaro que é tipo, e aí galera, de boa e tudo mais, e que de repente, quando alguma coisa acontece, ele fica o Coró da Bala Preta lá, ele fica um malucão e sai destruindo tudo. E sim, vai quebrar o clichê, e aí são uma das coisas que a gente mais odeia, que é anti-clichê. Mas isso aí a gente olha e talvez a gente fale mais sobre anti-clichês no outro vídeo, porque a gente já falou um pouco sobre isso. Eu gosto, é o bárbaro que tem um código, quase que um código de ética do paladino, né? Tipo, ele não pode estar alegre, ele sempre tem que estar puto com o cara acha que todo bárbaro tem que jogar como se fosse o Hulk do Avengers lá. O meu segredo é esse, eu tô sempre puto. Tipo, por que, cara? Por que você tá sempre puto? Você, tipo, a gente tá na floresta, que é o seu ambiente natural. A gente tá num lugar em que você se sente confortável. Você tá com comida, você tá com abrigo, você tá com conforto, tipo, o nível de conforto que você gosta. Por que você tá bravo? Eu gosto muito de fazer isso, porque 100% do cara tá interpretando, mas por que você tá bravo? Porque eu sou mal-humorado. Por quê? O que você... É hemorroida? Tem algo que tá te incomodando nesse momento? Se for isso, pomada ajuda. Vamos atrás da pomada. Mestre, vamos fazer uma sidequest. Vamos arrumar uma pomada pra ele. Não é possível, entendeu? Porque meu problema com isso não é tipo... É que esse tipo de característica de personagem é disruptivo. Esse tipo de característica de personagem é disruptivo. Um dos problemas desse sistema que a gente jogava, pra mim, era esse. Era que pra você fazer um bom personagem, um personagem especialista em um aspecto, você tinha que sair drenando o ponto de vantagem de outros lugares. E aí o seu personagem saía cheio de defeito, e você tinha que escolher ou ele era cheio de defeito social, ou ele era cheio de defeito físico. Aí você não vai fazer um personagem que é um combatente cheio de defeito físico, ele vira um personagem burrão, mal-humorado e truculento. Era inevitável. E aí isso fazia com que esse personagem fosse impossível de interpretar direito, sem que ele atrapalhasse qualquer situação na história que não fosse exclusivamente combate. Aí é o caso que a gente fala do cara que faz o personagem estereotipado, que não consegue interagir em outras situações para as quais o personagem dele seja feito. Cara, faz um guerreiro com nível de inteligência 14, faz um guerreiro com carisma, um cara que era amigão. Todo mundo conhece um amigo que faz academia, que é um cara grandão. Todo mundo tem um amigo que lutou, que aprendeu judô, porque desde criança fez judô, mas nem por isso é um brutamonte estúpido. É um cara legal, tem amizade, conversa com as pessoas. Esse cara é um bom combatente. Ele não precisa ser um imbecil pra isso. Entendeu? Então, assim, dá pra você fazer um personagem que case esses elementos. Dá pra você fazer o bardo anão,
que é carismático, que conta a história, que bebe, mas ao invés de beber e ficar rabugento querendo caçar briga, bebe e conta história autodepreciativa. Faz coisa com a barba, deixa a criança brincar com a barba. Por que você não vai fazer um personagem desse? Isso não faz ele um combatente pior. Não tem motivo pra isso. É verdade. O Balsa jogou com... Era um monge que era seguidor de Juzingo? Não lembro qual era a classe, não, mas eu tive um. Acho que era monge mesmo. Que Era aquele que era do jiu-jitsu, né? Ele era o cara do jiu-jitsu. Focado em agarramento. Que era um personagem que batia muito, o cara até violento, porque ele segurava e quebrava, ele ia quebrando os oponentes aos pouquinhos. Estrangulava, né? Porque no Eros tem as regras de estrangulamento. São poderosíssimas, aliás. E só que assim, cara, o personagem deles era meio que ele seguia uma divindade tipo Pan, sabe? Tipo das festas, era quase um Baco. Então, tá todo feliz, o tempo inteiro alegre, o tempo inteiro indo pra balada, pras festas, pra quermesse e tudo a mente. Só que assim, quando o pau quebrava, meu amigo, aí o personagem dizia para que tinha vindo. E porque não precisa, você pode mesclar. E uma das coisas que eu tenho raiva nisso é personagem de uma capacidade só. Personagem de uma capacidade só, pra mim, não vai. Você não tem como. Por que alguém ia andar com um cara desse? Não, é assim, o cara só topa porrada. Cara, você não vive só pra batalha. Você não vive só pra isso. Você chega na cidade, você tem que conversar, você tem que negociar, você tem que fazer tudo, cara. Um cara desse só atrapalha, não tem um porquê. É a mesma história do Prometheus que a gente falou. Pra que eu vou levar um cara que não consegue conversar com outro pra uma excursão que vai demorar 5 anos? Pô, o cara o cara não consegue conversar com o outro, cara. Como que eu levo? Eu prefiro levar uma pessoa que tem uma capacidade menor de trabalho, mas que a gente consegue conviver, do que você levar um cara que é o melhor, mas só sai brigando. Então, assim... Não, é um RH ruim, né? Vai fazer um processo seletivo pra uma viagem espacial e não leva em conta fator de convivência. Aí, meu amigo. Entrega pra Deus. Né? Não, vamos passar... Tá certo, Ali. Certo, Ali. Vamos passar 2 semanas no meio do mato aí com um cara que só quer destruir todo mundo. E quando ele não tem nada pra destruir, ele vai dar aquela olhada pro acampamento e vai falar assim, olha só. Mais uma vez, a gente vai levar um piromaníaco pra uma situação que talvez não seja bom ter fogo, né? Mais uma vez eu me vejo obrigado a concordar com o Alien, que é uma coisa que acontece com relativa frequência nos filmes. Torcendo, time Alien. Matou foi pouco. Assista Romulus, é bom. Vamos seguir.